Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a este webinar sobre a incorporação da geoestatística nos serviços de Tropical Data. Eu sou Anna Hart, trabalho na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e sou gestora de projetos de geoestatística no Tropical Data. Desculpem só um minutinho, estou me ajustando aqui. Tudo bem, podemos prosseguir. Então, aqui é a nossa descrição, o nosso roteiro. Então, primeiramente, alguns detalhes do webinar. Por exemplo, perguntas, ou, por exemplo, escolher o idioma da sua preferência. Depois passamos para um panorama sobre as estatísticas relacionadas ao MBG no inglês, ou GBM no português. Próximo, alguns exemplos de caso de uso, sobre como podemos utilizá-lo nos serviços já existentes. Depois, como podemos incorporá-lo no serviço de Tropical Data. Por último, analisaremos a pesquisa que está sendo feita hoje em dia e próximos passos. Terminamos com uma sessão de perguntas e respostas com os nossos membros do painel da OMS, Universidade de Lancaster, Tropical Data, RTI e dos Ministérios de Saúde da Tanzânia e Nigéria. Primeiramente, alguns pormenores organizacionais. Temos intérpretes simultâneos em francês, português e espanhol. Caso clique, então, no símbolo de interpretação que você vê no canto superior direito, você pode escolher o idioma da sua preferência. E este webinar está sendo gravado, claro, e estará disponível no nosso canal do Tropical Data. Vocês, então, não terão acesso às câmeras e microfones, já que há muitas pessoas neste webinar. Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem na seção de perguntas e respostas. Vocês também, claro, podem votar naquelas que mais interessam a vocês, que serão priorizadas ao final. Caso tenha pergunta para um apresentador em específico, por favor, indiquem o nome dessa pessoa na pergunta. Temos, então, 1 hora para o webinar, então, se houver muitas perguntas, talvez a gente não consiga as responder, mas depois trataremos de todas após o webinar. E vamos disponibilizar para vocês. Então, teremos o link para vocês também na nossa newsletter e, por favor, assinem a newsletter caso ainda não tenham feito isto. Então, vamos dar início ao nosso webinar. Primeiramente, ouvimos a intervenção de Misaki Sasanami, da Universidade de Lancaster, que nos dará uma visão geral da geoestatística baseada em modelos, ou GBM. Olá, meu nome é Misaki Sasanami, sou pesquisadora associada na Universidade de Lancaster, e a partir desse slide, vou lhes dar um panorama da geoestatística. Para avaliar o estado de eliminação do tracoma, o Tropical Data apoia suas pesquisas de campo e analisa esses dados para estimar a prevalência de TF, tracoma folicular, e TT, tracoma triquíase, para cada unidade de avaliação, UA. Contudo, à medida que avançamos em direção à erradicação, torna-se mais difícil estimar os níveis de prevalência mais baixos. E é impossível estimar a prevalência nas UA, onde as pesquisas não podem ser executadas. Outra questão é aquela dos intervalos de confiança, de 95% que ignoram a correlação espacial, que é estatisticamente menos confiável. Também a interpretação é complicada. Por exemplo, não temos consenso com relação ao grau de restrição que deve ser adotado. Para responder, então, a esses desafios, estamos pesquisando e trabalhando com a utilização do GBM, Geoestatística Baseada em Modelos. E gostaríamos de destacar que os métodos atuais não serão atualizados, substituídos ou alterados, mas que a MBG é uma melhoria. Então, o que é GBM? A geoestatística é um ramo dos métodos estatísticos ligados à análise de dados geolocalizados, cujo objetivo é estudar a variação geográfica em uma região de interesse, sempre que os dados disponíveis se limitem às localizações recenseadas ou pesquisadas. A diferença, então, aqui dos métodos estatísticos não espaciais é a capacidade de quantificar e explicar a correlação, o fenômeno no qual as variáveis são mais semelhantes quando as localizações geográficas estão mais próximas. Esta é a correlação espacial. Sabe-se, então, que a prevalência do tracoma tende à concentração espacial. E, neste caso, podemos tirar proveito da correlação espacial para que as informações dos locais de amostragem possam nos ajudar a compreender aqueles locais vizinhos não amostrados.
E como isso funciona na prática? Como vocês podem ver no mapa à esquerda, temos dados somente para amostras, porque não é possível examinar todas as pessoas na área de interesse. Se calculamos então a prevalência, simplesmente assumimos que a prevalência do risco de uma doença é uniforme no espaço da mesma UA, unidade de avaliação. Em contrapartida, a GBM permite-nos tratar a superfície de risco como contínua no espaço, como mostrado no mapa do meio. Os fatores de risco dessas doenças infecciosas, como temperatura, pluviosidade, densidade populacional, tendem a estar correlacionados e a variar gradualmente no espaço, tal como a doença que deles depende. E é então uma das razões pelas quais vemos esta correlação espacial nas doenças infecciosas. Então, como próximo passo, podemos agregar a superfície contínua a qualquer escala espacial desejada. Bem, no caso do tracoma, pode ser a nível da unidade de avaliação, UA. Além disso, podemos fornecer probabilidade preditiva de eliminação, que pode ser interpretada como a probabilidade de ter atingido o objetivo de eliminação. À medida que os valores se aproximam de 100 ou 0%, podemos estar muito confiantes de que a eliminação foi ou não foi alcançada. Se o valor estiver próximo a 50%, tem muita incerteza. E não temos tanta certeza, portanto, de qual é o estado da eliminação ou o grau da eliminação. Ao contrário dos intervalos de confiança convencionais, de 95%, a probabilidade preditiva fornece mais quantificação tangível da incerteza. Esses dois principais resultados são estatisticamente confiáveis e vantajosos em vários aspectos, ou em dois aspectos específicos, melhor dito. Primeiramente, é a melhora na precisão das estimativas de prevalência, uma vez que podemos usar a GBM para locais de amostragem, para aqueles adjacentes ou vizinhos não incluídos na amostragem, podemos tirar o máximo dos dados. Esse processo permite com que os dados sejam otimizados, para termos essa informação das localizações vizinhas. Um estudo anterior, por exemplo, analisou que TT, tracomatriquíase da Etiópia, tem a GBM, usando a GBM, produziu estimativas de prevalência de TT 10 vezes mais precisas do que os métodos atuais. Segundo benefício é a utilidade da probabilidade preditiva de eliminação. Aqui eu uso um exemplo do Brasil. Tradicionalmente, baseado então na prevalência estimada, classificamos as UAs em duas categorias: as que atingiram a eliminação ou as que não atingiram a eliminação. À esquerda, no mapa, concluímos que as áreas em verde atingiram este objetivo, enquanto aquelas em amarelo, não. Contudo, isto não nos fala muito sobre a incerteza desta classificação. Em vez disso, se olharmos para a probabilidade de eliminação produzida pelo GBM no mapa da direita, na área em vermelho, a probabilidade de eliminação é cerca de 70%. Isso pode facilitar a discussão sobre se este é um nível de incerteza tolerável ou não para os formuladores de políticas públicas. Em razão então da sua utilidade, a GBM tem sido usado cada vez mais aplicada a uma vasta gama de doenças, doenças infecciosas. E aqui é uma lista das doenças tropicais negligenciadas, DTN, que têm sido utilizadas, no caso da GBM, para os esforços de eliminação. Enfim, gostaria de evidenciar a diferença entre a abordagem padrão e os métodos GBM. A abordagem atual calcula a prevalência do TF e do TT a cada UA à medida que os levantamentos são concluídos. A prevalência de idade, gênero do TF ou do TT é calculada e padronizada usando os dados de recenseamento. Assim, temos uma prevalência de TF ou TT em cada unidade de avaliação. Em contrapartida, com a GBM, combinamos os dados dentro de um mesmo país. Pessoas que seguem os mesmos passos, perdão, seguimos os mesmos passos do método padrão na medida em que calculamos a prevalência específica por idade ou por idade e gênero, depois padronizamos. Então a diferença é que levamos em conta essa correlação espacial entre grupos amostrados e as variações a nível individual dentro dos grupos, se os dados, claro, apoiarem as evidências. Ademais, começamos a investigar se isso leva em conta outros fatores, ou se levar em conta outros fatores, melhoraria a exatidão. Os resultados finais são a prevalência e a probabilidade preditiva de eliminação. Então, agora a gente tem uma ideia geral do que é
a GBM, então passemos alguns exemplos sobre como esta GBM, ou esta geoestatística baseada em modelos, foi utilizada. Começamos com o Dr. Jorge Cabona, do Ministério de Saúde da Tanzânia, seguida pelo Sr. Olobio, do Ministério de Saúde da Nigéria. Olá, meu nome é Dr. George Cabona, eu sou gestor de programa da DTN, Doenças Tropicais Negligenciadas da Tanzânia Continental. E hoje eu trago minha experiência, então, a nossa experiência usando os métodos geoespaciais na execução de programas. A Tanzânia, então, tem usado ativamente a estratégia do SAFE desde 99, em alguns distritos específicos. Então, a partir de um levantamento amplo feito nacionalmente em 2004, 2012, visando 105, perdão, distritos identificados como mais suscetíveis ao tracoma, tivemos um esforço da campanha de administração de medicamentos em massa que se expandiram, cobrindo então 69 distritos, chegando até 77 unidades de avaliação. Além disso, 89 distritos são considerados elegíveis para o programa de cirurgia de TT. Então, temos avaliado concomitantemente a prevalência do TF, folicular, entre indivíduos com idade entre 1 e 9 anos, e no caso do TT, com idade superior a 15 anos. No caso em que a realização dos levantamentos de prevalência não é garantida, torna-se apropriado realizar apenas a estimativa da prevalência do TT. Agora voltemos então para os 11 distritos de interesse de hoje, nos quais conduzimos a cirurgia de TT e que são, ao cabo, elegíveis para a avaliação do impacto. De acordo com as diretrizes da OMS, esses distritos eram elegíveis, porque a TF, ou no caso apenas TT, porque a TF era inferior a 5%. Embora esses distritos tenham completado o programa de cirurgia da TT integralmente, zerando o acúmulo por meio de uma cobertura geográfica plena, os profissionais da linha de frente levantaram suspeitas sobre a prevalência de TT, já que elas não seriam suficientes para explicar essa prevalência. Portanto, estas suspeitas se confirmaram a posteriori pelo programa. Levantaram, e por um levantamento específico para TT, a fim de validar sua prevalência. E hoje em dia, evidências recentes indicam que a combinação de distritos vizinhos com características semelhantes em grupos conhecidos como unidade de superavaliação, ou seja, super UA, produz estimativas exatas de prevalência de TT, especialmente quando se utiliza a abordagem geoestatística. Então, nós escolhemos esta abordagem não somente devido à sua confiabilidade, mas também devido à eficiência de custos alcançadas através da redução do número desses agrupamentos dentro da super UA. Assim, combinamos 11 conselhos distritais em 5 super unidades de avaliação. Este mapa é apenas para mostrar como as 5 super UA são formadas, com uma média de 3 distritos cada, e sua população variando entre 340 mil a 570 mil pessoas. Empregamos dados do levantamento de tracoma de 2014, 17 e 18 para aplicar uma abordagem geoestatística na seleção aleatória das 30 localidades para cada super UA. Então, apenas um exemplo de como os agrupamentos são distribuídos. Veja então os pontos destacados em azul, que mostram a distribuição de tais agrupamentos selecionados para super UA, chamadas de Mitwara. Agora, olhemos aqui para a análise de dados, feita por um modelo binomial geoestatístico, ao nosso conjunto de dados. Um modelo que nos permitiu gerar a probabilidade de que a prevalência padronizada de TT, ao nível da super UA, seja abaixo de 0,2%. Os resultados dessa análise indicam que a probabilidade de que as unidades de avaliação eliminarem a TT era praticamente negligenciável em 4 das 5 super UA. Ao cabo, tomamos a decisão de reestabelecer o programa de TT em todos os 11 distritos. Além disso, há o plano para realizar uma superavaliação de impacto utilizando a mesma metodologia e nas mesmas super UAs, uma vez que esse programa estiver concluído.
Muito obrigado por me ouvirem. Depois temos o caso de estudos da Nigéria, gentilmente oferecido pelo Ministério da Saúde. Este foi um estudo sobre uma única UA denominada Pneumo LGA no estado de Adamawa, na Nigéria. Trata-se de um contexto semelhante ao do estudo de caso da Tanzânia, onde o levantamento de base em 2017 demonstrou o TF inferior a 5% e uma prevalência da triquíase ligeiramente acima do limiar de 0,21%. Todas as UAs vizinhas tinham uma prevalência inferior a 0,2%. O objetivo era determinar se o GBM poderia ser usado para refinar a área geográfica. Então, foi utilizado para combinar os dados e ver se havia sinais de focalização. Temos um intervalo de confiança de 50% que a eliminação vai ser alcançado, mas é demasiado baixo para ser fiável. Então, vamos ver se a GBM poderia ser utilizado para refinar a área geográfica para atividades de detecção dos casos de traquease. E estávamos interessados nisto porque em muitos distritos a prevalência da triquíase não é homogénea entre grupos, mas na verdade apresenta sinais de focalização, o que indica que o desafio do programa está confinado a uma área geográfica específica. Então, a utilização da GBM permite ver uma programação de escala e podemos identificar as áreas de prevalência com uma boa fiabilidade para melhor orientar os recursos do programa. E mostra também que é oportuno dividir os distritos e interromper o tratamento em áreas onde existe uma elevada probabilidade de o limiar ter sido atingida e ter um melhor sucesso nas próximas aplicações dos vários programas. Então, tendo isto em mente, um mapa foi gerado e foi o objeto de um acordo entre os vários atores do programa. Os modelos GBM previram que a maioria dos casos de TT se localizariam na parte ocidental, como podem ver aqui no gráfico à direita, onde a cor verde prevê uma elevada prevalência da TT. No entanto, a probabilidade preditiva foi encontrada no leste também, e a probabilidade preditiva de eliminação, PPE, de toda a UE era de cerca de 50%, indicando que havia muita incerteza no modelo. Esta incerteza deveu-se provavelmente à falta de dados, ou seja, havia uma elevada proporção de zeros no conjunto de dados, ou seja, muitos clusters, sem qualquer caso de TT. E devido à incerteza implícita no PPE de 50%, os próximos passos para esta UA seriam em seguir as diretrizes padrão dos Tropical Data ou a implementação de um programa de tratamento e realização de um novo levantamento após um intervalo de tempo. Então, estes são alguns exemplos de como os modelos geoestatísticos têm sido utilizados até agora, mas existem outras formas em que podem ser úteis. Por exemplo, a partir de março de 2022, 17 países, que abrangem 240 distritos, são considerados pela OMS como de difícil acesso, o que significa que não é possível realizar pesquisas e os países não sabem qual é o seu nível de incidência do tracoma. GBM pode ser utilizada para obter dados das UAs adjacentes para estimar a prevalência da TF e da TT. E também pode ser utilizada como forma de monitorização de pós-validação, na qual podemos combinar dados das pesquisas de base, de impacto e de vigilância para estimar a prevalência e tentar prever se o tracoma pode ou não ocorrer e com recrudescimentos. Na próxima sessão, vou-lhes dar uma breve panorâmica dos antecedentes do momento em que a Tropical Data decidiu começar a investigar a utilização da GBM, MBG, peço desculpa, bem como a forma como estamos trabalhando na incorporação deste sistema, uma vez que há critérios a serem cumpridos. Portanto, a ideia de usar a GBM para controlar o tracoma está sendo estudada há algum tempo. Foi discutida formalmente pela primeira vez em 2018 na quarta reunião científica global, cujo resultado foi que a análise da GBM é uma forma aceitável de demonstrar que a eliminação do TT foi alcançada ou não.
também discutida nos Endgame Challenges em dezembro de 2021 e no Get 2020 2020 em Istambul, em abril. Portanto, sabemos que a GBM foi aprovada pela MS, mas isso não significa que será utilizada em todos os futuros levantamentos, uma vez que há uma série de critérios a cumprir para a sua utilização. Então, esta é uma matriz de tomada de decisões que fornece uma visão geral muito simples do que é necessário para executar o modelo de GBM. Uma das primeiras coisas a saber se dispomos de shapefiles atualizados para o A em questão, o que vou explicar melhor no próximo slide. Os dados também precisam demonstrar correlação espacial, cuja análise será apoiada pelo Centro de Informática, Computação e Estatística de Saúde da Universidade de Lancaster. O GPS ao nível doméstico ou de agrupamento, a ausência de indícios de grandes deslocamentos da população e o acesso aos dados de covariáveis são também necessários para a utilização da GBM. Se não tivermos nenhum destes elementos, podemos avançar com a GBM e optamos pela metodologia habitual. E tal como demonstrado no estudo de casos precedentes na Nigéria, mesmo que tenhamos informações suficientes para executar o GBM, se o PPE for demasiado baixo, também não utilizaremos a metodologia. Então, anteriormente eu mencionei que ia explicar porque é que os shapefiles são importantes. Em primeiro lugar, um shapefile é a forma como os dados que descrevem a localização, o tamanho e a forma e os limites de uma área definida são armazenados e apresentados. E são constantemente alterados e atualizados em razão de alterações administrativas locais, em que, por exemplo, um distrito é dividido em dois distritos distintos, como mostra este gráfico. Se os levantamentos forem planejados em distritos recém-formados para os quais ainda não existe um shapefile e ou o mapa, estamos desconsiderando uma parte crucial da informação necessária para fazer uma seleção de clusters utilizando métodos geoestatísticos. No entanto, podem ser utilizados os métodos convencionais desde que saibamos a que distrito pertence cada cluster do agrupamento. Agora passaremos a tratar o atual estado da pesquisa com a qual a equipe do Tropical Data está envolvida e as próximas etapas do projeto. Já mencionei as covariáveis, como a pluviosidade e a altitude, são duas variáveis que podem afetar a prevalência do tracoma. Uma pesquisa recente da Clara Burgert encontrou uma série de fatores ecológicos associados à alta prevalência do tracoma, incluindo a precipitação, temperatura, altitude, regularidade de uma área e acesso a serviços médicos, escolas e água e saneamento. A aridez e a distância a locais de relevo também foram indicadas para a prevalência do TT, ou da TT. Porém, saber quais são os fatores de risco não é o fim da pesquisa. Ainda temos que decidir quais são as covariáveis a incluir no modelo e até que ponto são benéficas. Neste contexto, saber se os modelos devem ser padronizados ou adaptados a cada país. A Misaki e a Clara estão a analisar a forma como as variáveis influenciam o tracoma em países diferentes e é possível que tenhamos de personalizar os modelos para cada país, caso a caso. Por exemplo, no país A, a precipitação, a altitude e a aridez podem ser as covariáveis que mais influenciam a prevalência do tracoma. Enquanto no país B, o acesso à água e ao saneamento e aos serviços médicos podem ser mais influentes. Nesse caso, não poderíamos rodar modelos idênticos para ambos os países. Outra parte da pesquisa é decidir onde devem ser obtidos os dados das variáveis, uma vez que a coerência é muito importante e também o que fazer se os fatores de risco mudarem ao longo do tempo. Todas estas são questões que precisam de ser respondidas antes da implementação do GBM no serviço da Tropical Data. Então, próximas etapas. Explorar o nível de automatização da análise da GBM e decidir quais covariáveis usar e de que forma. Desenvolver o código e incorporá-los nos processos atuais do Tropical Data. Nos processos, como já disse, atuais. Desenvolver uma interface de fácil utilização integrada na plataforma da Tropical Data. Elaborar materiais de orientação sobre a interpretação dos resultados para os vários países e um paper sobre métodos da GPM na Tropical Data para sermos transparentes acerca dos processos deste método. E algo mais importante a salientar é que este processo é uma melhoria para aumentar a precisão dos levantamentos. Este webinar é o primeiro passo para ter
um feedback, uns comentários do vosso lado e vamos continuar a trabalhar com organizações que queiram usar modelos de geoestatísticas nos seus programas. Então, o modelo GBM é uma melhoria para aumentar, como eu já disse, a precisão dos levantamentos e pode abranger outros fatores como a pluviosidade, altitude e temperatura, por exemplo. Deve cumprir vários critérios e o resultado é a percentagem de prevalência da PPE, ou seja, probabilidade preditiva de eliminação. Os métodos padrão de levantamento de campo vão ser inalterados e ainda há muito trabalho a fazer antes da sua implementação generalizada. Para concluir, gostaria de prestigiar as pessoas importantes envolvidas neste projeto, muitas das quais hoje estão aqui disponíveis para responder às vossas perguntas. Temos o Anthony Solomon, Misaki Sassanami da Universidade de Lancaster, a Ana Clara do Tropical Data, a Stephanie Somerville e eu. E todas as pessoas que vêm aqui no slide. Um slide final, a razão pela qual este é um webinar é porque no GET 2020 em Istambul, em abril de 2023, apresentámos algumas pesquisas sobre o GBM e houve muita confusão e preocupação sobre como a GBM poderia mudar os métodos da Tropical Data. O Eric da USAID estava lá e estava super interessado, mas observou que havia uma boa quantidade de confusão na sala, então ele sugeriu que fizéssemos um webinar para explicar mais os detalhes. Por isso, este webinar é dedicado a ele, o Eric Mosher. Então, muito agradecida a todos os Ministérios da Saúde que permitiram a utilização dos seus dados para testar o método da GBM, particularmente o da Nigéria e da Tanzânia, e a todos os parceiros envolvidos. Vamos agora começar a sessão de perguntas e respostas, as perguntas que recebemos. Hoje temos como palestrantes o Anthony, Emma, Emanuele, Misaki, a Stephanie e outros. E, infelizmente, o George Kabona, do Ministério da Tanzânia, e o Ministro da Saúde da Nigéria não puderam estar aqui conosco hoje para responder às suas perguntas. Então, temos 3 perguntas até agora. Vamos começar com a primeira pergunta. O Tropical Data OMS estabeleceram um nível aceitável de incerteza para as estimativas ou da probabilidade? E muito boa pergunta. Vou agora passar a palavra ao Anthony. Obrigado e olá a todos. A resposta breve é não. Estamos a ter algumas conversas sobre isso, inclusive no evento que houve em Istambul, como já falamos. É uma questão que temos que ponderar. Porquê? É uma decisão política, mas técnica também, ou seja, no sentido de quanta incerteza as pessoas querem tolerar. A nível de comunidade, há um acordo, ou seja, temos que erradicar estes problemas porque são problemas de saúde pública, mas enfim, a resposta seria que ainda não chegamos a um consenso neste sentido. Obrigado, acho que esta foi, de qualquer forma, uma resposta. Temos agora, ao pedir emprestada a informação destes clusters das UAS vizinhas, como é que estão a contabilizar a idade dos dados, ou seja, o ano da recolha, e pode haver distritos com uma mistura de dados de inquéritos, possivelmente com muitos anos de intervalo. Sentem-se à vontade para utilizar os dados da TT com 5 anos ou mais? Esta é uma pergunta bastante técnica, portanto, Misaki e Emanuela, vou-vos deixar a palavra. A resposta é que nós nunca combinamos dados, por exemplo, que provêm de várias etapas das intervenções. Portanto, se tivermos uma linha de base ou um inquérito, acho que vamos a escolher o do inquérito, mas podes-me lembrar o que é que fizemos da última vez? Sim, numa OA nós escolhemos os dados mais recentes disponíveis,
Portanto, alguns deles eram inquéritos, levantamentos de impacto e outros de monitorização, mas não de linha de base. E o que eu posso dizer é que nós, em alguns casos, não temos dados. Em algumas áreas, por exemplo, temos dados que provêm de levantamentos diferentes na sua metodologia. Portanto, acredito que esta questão seja muito importante a nível de preocupações para com este método, mas até agora nós tivemos muito cuidado com o tipo de dados que utilizamos, especialmente no sentido de historial de intervenções que houve. Portanto, nós tentamos não combinar os dados das várias etapas dos programas e das intervenções. É uma ótima pergunta, mais uma vez, mas somos muito cuidadosos na seleção, como a Misaki já explicou. Ok, muito obrigada. Mais uma pergunta, então. Bem, no caso brasileiro, no exemplo que vocês deram, os distritos estão muito separados, não é? Uma distância considerável em quilômetros. Então, a gente pode usar dados considerando tanta distância ou é melhor usar distritos que estejam contíguo, ou seja, lado a lado? Bem, eu acho que aqui é pensar no que funciona melhor. Neste caso, o quão ampla é a força, então, dos dados que estamos usando, né? Quão representativa é a amostra nessas correlações. Algumas vezes temos correlações mais fortes, outras mais fracas. Isso é avaliado caso a caso. Então, no caso brasileiro que você traz, não lembro especialmente qual que era a correlação aqui, mas eram dados, sim, de partes distintas, completamente diferentes, distanciadas. Então, na costa nordeste, não é? Então, era muito longe, nesse caso, para a gente poder trazer, para ter alavancagem nesses dados. Então, no caso, isso vem das pessoas que nos trouxeram as informações, os dados, isso é algo bastante comum. Algo comum, esse caso de refinar esses dados. Então, essa informação, como eu disse, vai depender da qualidade da informação, dos dados trazidos. Se a gente tiver mais dados, por exemplo, em um modelo único, isso pode nos ajudar a reduzir a incerteza. Mas, claro, temos mais pressuposto aqui de que essas propriedades do mesmo modelo vão se aplicar àqueles outros avaliados, aos vizinhos ou não. Então, como tornar esses pressupostos mais confiáveis neste modelo, em um modelo único? Então, tem uma resposta ampla aqui para essa pergunta que eu acho que isso depende da decisão, né? Caso a caso, como eu disse. Temos um comentário do Felix também aqui, em francês, que fala, no caso do DRC em inglês, quando há inseguridade nos distritos, isso é muito útil, não é? Como é benéfico usar? É um comentário apenas, não é uma pergunta. Temos também um comentário da Marta, seria ideal considerar as pessoas ou as partes envolvidas nos países para elaborar as capacidades do GBM, no caso do tracoma, para as doenças tropicais negligenciáveis, é um tópico complexo, não é? Então, tendo esse apoio da Universidade de Lancaster é excelente, que é algo que os países precisam. Então, talvez a Ana queira comentar, não é? Isso é algo extremamente bom. Perdão, Anthony vai comentar, não é? Comentando, então, é algo muito interessante aqui, não é? Bem, eu acho que aqui, nesse caso, temos duas distintas abordagens. Primeiramente, temos aqui a elaboração, a possibilidade de elaborar essas capacidades, ou seja, de treinar as pessoas, de trabalhar com as bioestatísticas, entendendo esta metodologia específica, mas isso naturalmente toma tempo. Não é fácil treinar alguém que não tem essa formação, não é? Essa formação toma muitos anos, toma muito tempo o treinamento. Por outra parte, outra solução, que é tentar desenvolver algo que possa ser facilmente utilizado por PMs, ou seja, os gerentes dos projetos,
nos ministérios da saúde respectivos para que eles possam usar essa metodologia, sem necessariamente ter que entender toda a parte técnica por detrás disso. Ou seja, sem ter que entender como é que o mecanismo em si funciona, metaforicamente falando. Então, a ideia é que tenhamos essa aplicação web não é que possa permitir isto de maneira mais fácil, mais acessível, sobretudo para aqueles e aquelas que não são treinados em estatística. Então, temos, claro, já um protótipo e vamos apresentar para a OMS, eu acho que em novembro. Também temos um plano de incorporação deste protótipo no Tropical Data. Então, repetindo, duas soluções, não é? Uma primeira, treinar as pessoas, que a gente chama de campeões locais, não é? E segunda, fazer esse modelo mais acessível. Acho que é importante, então, que essas soluções ambas sejam adotadas. Obrigada, é ótimo. Então, temos aqui uma última pergunta. Então, obrigada. Na verdade, um comentário, começa com um comentário, né? Obrigada por este webinar. Eu notei que a gente pode usar isto para acessar o processo de GBM para áreas inacessíveis. E tem critérios, mas aqui, de acordo com a minha suspeita, eu acho que tem uma sobreposição, no caso, entre essas áreas inacessíveis e deslocamentos populacionais. Então, quais são os planos para poder levar isso em consideração, né? Como a gente pode fazer isso no caso do PPE? Eu acho que a gente falou disso no primeiro webinar sobre deslocamentos populacionais, não é? Que eu confesso que eu não estava muito atento. Mas acho que um dos principais desafios aqui seria incorporar mais pressupostos ou mais nuances do processo aqui. Eu acho que isso vai pedir modelos mais sofisticados neste caso. Então é quase um ponto aqui de virada para que a gente entenda como usar isto. Então acho que vai ser desafiador, de certo modo, porque uma das principais características do nosso modelo aqui é levar em consideração a performance, o desempenho do modelo. E isso está realmente relacionado, intimamente relacionado à qualidade dos dados. Então a gente não pode forçar o modelo a nos falar uma coisa ou outra. Então aqui é um equilíbrio entre considerar todas essas várias nuances aqui envolvidas, não é? Reconhecer que há um nível de incerteza. A gente não pode forçar o nosso modelo aqui de certo modo, não é? Então aqui é um equilíbrio, é questão de equilíbrio. É o que a gente tem que pensar com mais cuidado, não é? Como incorporar isto no nosso modelo atual, de maneira aqui, pessoal, que isso seja empiricamente possível. Então isso pede mais consideração da nossa parte. Ótimo, obrigada. Mais uma pergunta de Bolster, Nigel Bolster. Todas as perguntas são muito boas, viu, pessoal? Então, continuando. Ah, temos que ter mais agrupamentos ou clusters, no caso do GBM, comparado à pesquisa e levantamentos padrão? Em geral, temos uma demanda menor de clusters. Se o nosso survey, a nossa pesquisa, usa abordagens estatísticas, porque a gente usa isso sobretudo para avaliar essa eliminação. Mas no caso de outras aplicações, ou outros usos, é a elaboração dessa pesquisa. A gente tem feito isso de maneira extensiva, no caso de helmets, não é? Ou filariases, e a gente tem mostrado isso como a gente pode economizar bastante nesse sentido, em termos das amostras que usamos. Porque o modelo MGB ou GBM usa isso, não é? Tenta otimizar, para que a gente possa avaliar isso de maneira correta. Então, o GBM nem sempre é a melhor opção nesse sentido, para amostras ou amostragens aleatórias. Então, a gente tem testado isso de maneira intensa, no caso com diagnósticos linfáticos, e tem funcionado muito bem enquanto levantamento. Ótimo, obrigada. É realmente uma pergunta muito boa.
Então temos aqui uma pergunta de Stuckel, seria o nome? Então, enquanto essas pesquisas TIS, TSS estão sendo implementadas ao longo do tempo, a gente reúne informações para novos modelos, a gente tem esses novos modelos preditivos, então haveria uma maneira que os modelos antigos de pesquisa fossem integrados nestes novos modelos? Haveria uma maneira para tal? Desculpa, eu estava tentando entender aqui o que eram as siglas. Bem, vamos lá. Basicamente, aqui eu acho que o que essa pergunta que está tentando tratar é a necessidade de um modelo novo que precisamos elaborar. Então, tem uma maneira como os dados são coletados ao longo do tempo, mas eu acho que um dos maiores desafios aqui que nós temos é que os dados, a nossa base de dados para tracoma não são levantados ao longo do tempo, de maneira a entender a dinâmica temporal, porque é difícil, às vezes temos dados que vêm de diferentes regiões, então tem variações, naturalmente. Isso, ao cabo, torna a adaptação do modelo um pouco difícil. E é por isso que temos desenvolvido os critérios para tentar entender como combinar, mergir esses dados de diferentes períodos, de maneira que eles reflitam a mesma situação. Portanto, o que a gente tem feito agora, no nosso modelo de pesquisa, isso tem sido feito da mesma maneira, não há distinção nos levantamentos. Portanto, eu acho que, por outra parte, seria melhor se a gente tivesse um modelo específico para que nós entendamos de maneira mais explícita essa abordagem, porque, como nós vemos aqui, nós temos nos esforçado para ter um modelo simples, que consiga contemplar ainda mais informação, ou seja, trazendo menos incerteza para as nossas predições. Então, em termos estatísticos, uma, o quão você quiser mais informação, mais incerteza você terá. A quantidade de informação é proporcional à incerteza, em suma. Sim, sim, ótimo ponto. Então, acho que a gente não tem mais perguntas no momento, mas eu acho que eu posso já falar um pouco do nosso webinar de ontem e ficaria muito satisfeito em receber perguntas, caso as tenham, no meu e-mail. Então, aqui é muito bom trazer as pessoas todas envolvidas, então enviem nos e-mails se tiverem perguntas, e eu vou encaminhá-las aos apresentadores respectivos, se necessário. Então, se não tivermos mais perguntas nem comentários, podemos terminar este webinar. Então, muito obrigada a todos os apresentadores, todos e todas, a todos aqueles e aquelas que vieram. Obrigada aos que fizeram perguntas específicas. A todos e todas tenham um ótimo dia.